Começando mais um Território MLS Entrevista, presença muito especial, presença de jogador de seleção brasileira, do sul-americano pela seleção, até por isso eu vim com essa camisa, em homenagem a Gabriel Pirani, camisa 10 do DC United. Obrigado, Pirani, por essa entrevista, por aceitar bater o papo com a gente, já te agradecer desde então. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Começando já com a primeira pergunta, vou falar um pouquinho logo do DC, para a gente já passar esse tema. Como você está se sentindo na cidade, sua adaptação aos Estados Unidos, num geral, como se você quiser falar um pouco sobre essa mudança, né, do Brasil para os Estados Unidos. Cara, um comecinho não foi um pouco fácil, até porque eu cheguei na reta final da temporada de 2023, fiz apenas acho que 9, 10 jogos e fui pro Pan-Americano. Então, acabei ficando aqui no país por 2 meses e retornei depois de 4, quase metade de um ano fora do país. Então, eu tive que me readaptar de verdade ano passado, no começo do ano. Mas é um país muito bom, muito seguro, um lugar espetacular, assim, que eu só tenho a agradecer de estar aqui. Estou vivendo, desfrutando, obviamente, de jogar, mas da cidade, do país. Celso? Gabriel Pirani, Celso Oliveira aqui, diretamente de Los Angeles. Estamos realmente coast to coast no nosso antigo podcast. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa de entrevistas, um programa que a gente já faz há alguns anos e o nosso foco, obviamente, sendo os jogadores brasileiros da Major League Soccer. Temos também com nós o Felipe, que está fazendo contribuições grandes para o site lá em Columbus, em Ohio, para a gente, mas obviamente o foco todo em você hoje, Gabriel. Mais uma vez agradeço muito a sua presença aqui hoje e minha pergunta, obviamente, tem a ver com o Santos, de onde você veio no início na sua base, na base do Santos, né, Meninos da Vila. E diga um pouco dessa experiência que você teve crescendo no desenvolvimento lá do Santos, né? Vestir a camisa 10 no profissional até. Como é que foi toda essa sua jornada antes de chegar na Major League Soccer? Prazer, mais uma vez, estar falando com você. Muito obrigado. Cara, eu, na verdade, antes de ir para o Santos, eu estava no São Paulo. E como eu fui para São Paulo muito cedo, com 7 anos, então praticamente eu ficava 4 meses em Penápolis, onde eu nasci, e ficava uma semana no São Paulo fazendo testes. E naquela época eu jogava com meninos de 11, então era uma diferença muito grande, mas eles decidiram por um tempo me avaliar, e com 8 para 9 anos, assim, eu teria que retornar a São Paulo, mas a pessoa que me levava para o São Paulo era o meu treinador na época, lá em Penápolis, então ele acabou me contando ao meu pai, a mim, que a gente tinha uma oportunidade de fazer um teste no Santos também. Naquele momento, era onde tinha Ganso, Neymar, tava aquela loucura que aconteceu, muito boa. E eu falei, pô, no São Paulo eu já passei nos testes, eu acho que eu quero ter essa oportunidade de fazer em outro lugar para ver como é que é. E quando eu cheguei no Santos, eu fiquei encantado, sabe? Tudo, sabe, aquele negócio de que todo jogador tem a oportunidade de poder chegar no profissional, às vezes cedo, às vezes não, cumprindo um processo mais longo. Mas, claro, o Neymar e todas essas coisas, eu optei por ir para o Santos, eu acabei passando e já acabei ficando no Santos. Um ano depois eu já acabei indo para o Santos com 9 para 10 anos. E aí foi uma trajetória muito longa, sempre sofri um pouquinho na base por ser muito baixo, eu era mais baixo do que eu sou hoje, né? Então é muito mais fraco fisicamente, então eu sofri bastante porque o Santos de fato abriu as portas, me formou como homem, como filho, como tudo. Então, cara, foi uma passagem assim maravilhosa, minha base, me deram todo o suporte que eu precisava, porque de fato em algumas categorias eu jogava menos, mesmo tendo a qualidade para jogar, eu jogava menos por conta da força física. E eles me moldaram e em certo momento eu pude evoluir, pude estar numa crescente do sub-17 em diante para poder chegar no profissional e graças a Deus eu pude realizar meu sonho, que foi ter vestido a camisa do Santos no profissional. Felipe? Fala, Pirani, tudo bem? Prazer estar falando com você.
Eu queria só trocar essa ideia mais do Santos. Como é que foi essa transição de sair da base para o profissional? A gente sabe que é um pouco difícil, que tem mais a questão da força, que tem um jogo diferente, né? A base normalmente você tem mais liberdade para jogar, você joga com mais jogadores experientes no profissional. Como é que foi subir tão novo e chegar no profissional do Santos, que tem toda uma camisa, tem toda uma história? Foi tranquilo? Me fala um pouquinho disso. Cara, por eu ter sempre esse objetivo na minha cabeça, eu lidei bem. Tanto que na minha primeira temporada eu fiz 62 jogos, se eu não me engano, no ano. Mas, cara, não foi fácil, obviamente, tem esse tempo de adaptação, é natural. Inclusive, eu subi para o profissional na pandemia, né? Em 2020, depois da final da Libertadores, já tinha feito alguns treinos com o Cuca, mas nada, sabe, eu jogava no Sub-23 muito novo, eu tinha 18 e jogava no 23, porque os campeonatos Sub-20 estava parado, e eu ligava para os caras, não, me deixam jogar, gente, eu quero jogar, e os caras me falaram assim, então eu vou colocar você pro 23, eu falei assim, tá bom, prefiro mais do que ficar em casa, e foi assim, nessa insistência um pouquinho que os caras me deixaram no 23, e eu fui ganhando meu espaço, o Edinho me ajudou muito, que era o filho do Pelé, me ajudou muito, que era meu técnico no Sub-23, me deu assim, bastante bagagem, e foi a partir daí. Eu sofri um pouquinho assim, essa transição, sabe, fisicamente é um pouco diferente, e a gente estava num momento difícil de reconstrução, né, naquele momento também, e não foi fácil, mas assim, fui me adaptando, fui entre trancos e barrancos, aprendendo um pouquinho na dor algumas coisas. Eu acho que isso serviu para mim, assim, de maneira espetacular. Logo depois também chegou o Diniz, que me deu muita bagagem, me deu muita confiança para poder, sabe, me reconhecer mais em campo. Então, acho que isso não foi fácil, mas eu acho que eu tirei bem, assim. Foi uma coisa que eu tirei para aprender, para poder evoluir também como pessoa. Ainda sobre o Fernando Diniz, Pirani, aproveitando também esse período do Santos, mas queria falar com você um pouco do Fluminense, já passando para um outro clube. Como que foi essa experiência com o Diniz? O que você acha do Diniz como treinador? Né? Um técnico muito curioso, todo mundo que quer saber como é o método de trabalho, um técnico diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, como foi esse convívio com o Diniz? E como foi a saída para o Fluminense também? O que você sentiu? Você foi campeão, de certa forma, da Libertadores, né? Você fez parte do início da temporada, então como foi essa passagem pelo Fluminense? E também falando um pouquinho sobre o Fernando Diniz. Diniz, quando chegou no Santos, o pessoal já falava, né, que era um sistema diferente, que pô, ele tenta ajudar todo mundo, assim, mais como ser humano do que em si como um profissional, isso é consequência. E logo, cara, nos primeiros dias ele foi se mostrando assim. No começo, para ser sincero, às vezes eu não entendia muito bem, porque é um cara que cobra bastante e eu falava assim, eu até ligava muito pro meu irmão na época e falava, cara, não é possível, tá? Eu tô me tentando o máximo e ele ainda quer tirar mais de mim. E na verdade é que ele viu um potencial que eu não vi em mim. Essa era a verdade. Muitas vezes, por eu ter o meu jogo na base muito fugindo do contato, soltando a bola um pouco mais rápido, tudo isso para poder jogar, eu tinha que me adaptar a isso na base. No profissional, eu subi dessa maneira. E ele falou assim, cara, você já não é mais um menino fraquinho, você hoje tem condições de driblar o cara, vai para cima do cara. Ele me deu essa confiança, sabe? Não que eu não tinha, não que eu não tentasse, mas ele queria mais de mim, mais o tempo todo. E é um cara que, de fato, ele não pensa... O profissional, como ele sempre fala, o futebol é um meio para mudar a vida das pessoas. E a nossa parte profissional é essa. A gente vai ser melhor, vai ser um filho melhor, vai chegar com autoestima mais alta aqui em casa, vai brincar com quem tem filho, vai se dar bem com a sua esposa. Então, ele me ajudou muito na parte de ser humano, de me reconhecer, de fato, o que eu podia fazer, o talento e a capacidade que eu tinha. E fora isso, que dentro de campo ele me ajudou muito. Muitas vezes eu lembro que a gente, mesmo numa situação boa, e o time às vezes exigia mudanças, e ele sempre estava lá e falava assim, você pode fazer isso, se eu precisar usar você em outra função, eu vou te colocar e você vai conseguir. E assim foi. Tanto que quando ele sai, eu era um jogador que jogava regularmente, e quando ele saiu nos últimos 5 jogos, eu tinha participado de 3, 4 gols. E o Diniz é uma pessoa fenomenal, tenho muita gratidão por ele, e sempre estou na torcida por ele também.
Tiagão, vou perguntar para você, Gabriel, da transição, obviamente, para a Major League Soccer, né, que você, no momento, e o que te surpreendeu no campo, né, diante de tudo que você já viveu, já passou, obviamente, trabalhou com grandes treinadores, grandes CTs no Brasil, chega em DC, né, até desconhecido um pouco da torcida daqui, mas fala pra gente da sua experiência mesmo, que você já sentiu da Major League Soccer dentro do campo e as diferenças que você já vê baseado no que você já viveu nessas 2 temporadas no DC United. Quais são as grandes surpresas, né, vamos dizer assim, que você não esperava até quando você estava lá no Brasil e surgiu essas notícias que você via para o DC United? Antes, perdão, só respondendo a pergunta do Thiago, que eu havia me esquecido, eu fui pro Fluminense por um chamado do Diniz mesmo. Eu lembro que ele me ligou e na época era o Odair no Santos, eu não vinha jogando, eu recebi até umas propostas antes e acabei não saindo por não liberação do pessoal, e eu acabei indo pro Fluminense por conta disso. Ele falou assim, eu vou te ajudar novamente, você vai voltar a jogar, e aí sim, aí tudo volta ao normal pela capacidade que você tem de você ter opções. Se a gente quiser manter você aqui no Fluminense, se você voltar para o Santos vai voltar melhor, ou se você for para algum outro lugar. Então era só isso que eu não tinha esquecido na outra pergunta, perdão. Tá show. E realmente, só para reafirmar, né, e resumir, chegaram na MLS, o que te surpreendeu e assustou positiva e negativamente desde que você chegou na liga? Cara, positivamente, primeiro porque eu tive contato com o Rooney, que é uma coisa que eu jogava videogame com o cara, pô. Então foi uma loucura. E quando ele chegou, ele falou assim, pô, chegou quem eu precisava. Eu até assustei, assim, falei, tá bom, espero que eu ajude. Cara, positivamente, assim, o clube, quando eu cheguei, ele também, o nosso clube hoje, ele tá passando por um momento de reestruturação também. A gente não classifica para os playoffs há algum tempo. Ano passado ficamos por um empate dentro de casa, de chegar no play-in, talvez, quem sabe, nos playoffs de fato. E negativamente, assim, eu sou um cara que eu não costumo reclamar muito do que Deus me fornece, sabe? Daquilo que eu tenho, da graça de Deus na minha vida. Então, assim que eu cheguei aqui, eu procurei, obviamente, dar meu máximo, ajudar da melhor maneira possível. Quando eu cheguei aqui, em 2023, a gente já estava praticamente eliminado nos playoffs, então eu cheguei, a gente poderia chegar, mas, assim, tinha combinação de resultados muito difícil. E me ajudou, eu cheguei aqui, fiz no Fluminense, apesar de eu jogar bastante, eu era sempre como se fosse um 12º jogador. Eu entrava alguns jogos, outros jogos eu saía jogando em algumas outras posições, e quando eu cheguei aqui, de fato, eu joguei mais de 10, onde eu sempre joguei, e tive uma sequência maior, o que me levou aí para a seleção. Obviamente foi o meu trabalho no Fluminense e a junção de ter chego aqui e ter tido uma sequência maior de até em números, em minutos, que isso é importante também. Felipe. Gabriel, eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente, né? Você falou um pouco do Fluminense e eu também do DC agora um pouco. Eu queria te perguntar primeiro do Paulo Henrique Ganso, né? Que você cresceu vendo ele jogar no Santos e depois teve a oportunidade de jogar com ele. E todo mundo que joga com ele diz que ele é completamente diferente, a gente pode ver. Mas eu queria perguntar como que ele é no treino, o que você observou, o que você pôde ganhar de experiência junto com ele. E também de outro cara que você está jogando agora, que é de uma posição diferente, mas que é talvez um cara que teve muita experiência na Europa, que é o Benteke. O Benteke é um cara que a gente pode ver que na MLS tem feito muita diferença, que é um cara que toda bola aérea ele consegue ganhar, que consegue proteger muito bem. O que você observou dos dois e o que você ganhou de experiência com os dois? Primeiro, eu já tinha jogado contra o Ganso, já tinha pego a camisa dele, então eu acho que ele já até sabia que eu tinha ele como ídolo, né? Porque, de fato, eu sempre falei pro Diniz, o Diniz sempre me perguntava algumas vezes, quem que é seu ídolo? Eu falava, o Ganso, esse é meu ídolo. Assim, é um ídolo que eu vi, sabe? Que eu vi de perto. Obviamente que Ronaldinho, esses outros caras, assim, só que eu nunca tinha visto, sabe? Visto, assim, na Vila Belmiro e essas coisas. Então, quando eu cheguei no Fluminense, obviamente que para mim foi muito prazeroso conviver com ele no dia a dia.
até concentrei algumas vezes com ele, e é um cara muito do bem, assim, pelo tamanho e a grandeza do que ele tem e pelo que ele joga, é de uma humildade, uma simplicidade, é um cara generoso, assim, dentro de campo, um cara que sabe que não é egocêntrico, e obviamente a gente não disputava a posição, porque ele jogava assim sempre, mas a gente até jogou junto, e é um cara que sempre me ajudava quando estava fora, até antes de jogos, às vezes mandava mensagem, aí, vai tranquilo, vai dar certo, tô na torcida por você. É um cara que me acolheu, e eu sou muito grato, porque o cara é um fenômeno. De fato, ele pensa muito à frente do normal. Às vezes ele tá com a bola e você vê, ele acha um passe que ninguém acha, ou senão a bola vem nele, ele abre a perna e sai para outro cara que a gente nunca nem viu o outro cara chegando. É uma loucura, de fato, é bizarro o talento que ele tem e o quanto ele me ajudou. E o Benteke são de perfis parecidos, sabe? O Benteke também é muito simples, é um cara humilde, na dele, é um líder mais técnico, eu diria. Ele não é um cara que vai chegar no vestiário e vai começar a gritar, a falar, não. É um cara que dentro de campo ele vai brigar toda a bola e ele vai fazer os gols, e o time sabe que pode contar com ele. E de fato é bizarro, né? Ano passado ele fez 24 gols, e os gols de cabeça que ele faz são bizarros. O cara sobe de verdade mesmo. Mas também é um privilégio, porque às vezes o nosso trabalho fica mais fácil, toca a bola para ele, eu só jogo um pouquinho no alto que ele ganha, ele faz trabalho sujo que acaba saindo gol. Tiagão. E a gente vai chegando já na reta final, vamos ter uma última rodada de perguntas, uma para cada um. De fato, eu queria te perguntar um pouco agora sobre a diferença que você sentiu dentro do campo como jogador, de fato, da MLS para o futebol brasileiro. A gente tem muita comparação, até porque ultimamente tem muita transferência, né, tanto do Brasil para aí como daí para aqui para o Brasil. Então, eu queria saber, de fato, o que você sentiu dentro de campo, se você acha que a MLS, de fato, hoje é uma liga que já evoluiu, que já está entre as mais competitivas, que dá para fazer esse parâmetro, ou ainda tem uma diferença grande entre o futebol brasileiro e a MLS? Quando eu cheguei aqui, e eu estava no Fluminense, então tinha muito jogador experiente que ditava um pouco o ritmo do jogo, sabe? E agora é hora da gente tacar, agora é hora da gente baixar um pouquinho, agora é hora da gente cansar os caras, sabe? Explorar aquilo que tem jogador que consegue observar bem o jogo de dentro de campo. E quando eu cheguei aqui, eu vi um jogo muito acelerado, sabe? Às vezes, sabe, com um pouco de falta dessa malandragem que o futebol sul-americano tem. E tem hora que vai ter que cair, vai ter que aguentar um pouquinho, a gente tá ganhando o jogo de 1-0, às vezes tá ganhando apertado, às vezes não chutar a bola para frente, devolver a bola para os caras, mas sim ficar um pouco com a bola, descansar um pouco. É isso que eu senti um pouco de diferença, que obviamente a gente vai se acostumando, que é o perfil da liga, né? Muitas vezes, como tem muito jovem também, o jogo tem muita saúde, todo mundo tem muita saúde, então o jogo fica mais acelerado de fato. Mas é isso, foi isso que eu notei de diferença, e que a gente vai se adaptando com o passar do tempo. O interessante é que quando você chega, se não me engano, é o Rooney, né, que está no comando ou assume logo depois, e obviamente a sua equipe passa por uma grande reformulação esse ano. Uma delas, a chegada de outro brasileiro, né, o Peglow, que agora faz companhia aí a você. Eu acredito muito em núcleos de nacionalidades nas equipes. Aqui em Los Angeles, por exemplo, temos o Marlon com o Igor Jesus, e eu acho isso importante até para adaptação cultural também. Mas fala um pouco dessa reformulação do seu time esse ano, né? E obviamente a chegada de outro brasileiro no Peglow, o que ele traz no jogo. Eu vou ser bem honesto, me afastei um pouco do jogo brasileiro, não sei muito do jogo dele, mas o que ele já está trazendo para vocês, que vocês não tinham, e as diferenças desse ano, apesar das dificuldades para o ano passado. Foram basicamente duas reformulações, porque final de 23 para 24, troca todo o staff, direção, tudo, troca treinador, e alguns jogadores chegam. Então foi um processo que a gente enfrentou. E nesse ano, novamente, saiu muito jogador que estava aqui ano passado e chegaram jogadores, acho que mais de 12 jogadores novos. Então foi praticamente, a gente terminou um ano sem uma base e iniciou um ano tendo que criar uma base de um time novamente. E
é muito bom o Peglo ter chego, porque é diferente você ter um brasileiro aqui que fala a tua língua, que pô, se precisar um ajuda o outro. Essas coisas fazem diferença, é um acolhimento nosso, humano, que o brasileiro tem mais esse calor humano, né, do que muitas vezes o americano. Então, é ótimo, eu fiquei muito feliz dele ter chego, é um cara que eu procurei ajudar desde o primeiro dia, e ele também, dentro de campo, me ajuda. É um cara que é rápido, que pode fazer as 3 funções do ataque, então é um cara que a gente pode se conectar bastante para sair gols e assistência. Então, tanto eu quanto ele, eu acho que foi bom para nós dois essa chegada. Pirani, eu queria te perguntar, surgiu agora recentemente um assunto de acesso, rebaixamento na MLS, a gente sabe que não tem, né? E você conviveu muito tempo no futebol brasileiro, que tem muita pressão, que é um ambiente muitas vezes até meio difícil para o jogador, que tem muita coisa que a gente pode ver que não é muito legal. Você acha que na MLS o fato de não ter o acesso e rebaixamento ele ajuda para não ter uma pressão como tem no Brasil? O que você tem para falar sobre isso e sobre esse aspecto? De fato, eu acho que a liga ela vem em crescimento aqui, só que eu acho que isso ia colocar ela em outro patamar, porque aqui o investimento é alto. Os donos são donos porque conseguem investir e ter essas franquias, não? Mas eu acho que com o rebaixamento e com acesso muda a competitividade, se cria rivalidade. Eu acho que isso tudo é benéfico para quem assiste, para quem joga. É uma pressão aqui no Brasil, de fato, tem uma pressão absurda, às vezes até passam do ponto. Acho que isso não é legal, concordo com você, mas eu acho que falta um pouco dessa pressão aqui na liga também. Eu acho que tem clubes que tem uma torcida que vai lá, que às vezes pode criticar um pouco também, mas é mais do que isso, é mais do jogador chegar e falar assim, pô, hoje nós temos que ganhar, porque a gente não pode deixar passar por uma situação, pô, a gente não vai cair e manchar a nossa história também como jogador. A gente tem dignidade, sabe, jogar pela sua dignidade. Eu acho que isso exige ter, de fato, acesso e rebaixamento. Eu acho que cria rivalidade, a torcida vai mais no estádio, todo mundo se une com um só pensamento, então a gente tem que chegar no título. Porque aqui tem a mentalidade, chegou nos playoffs, muitas vezes tá satisfeito, sabe? Então é uma coisa que, chegou nos playoffs, tá bom. E se não chegar, sabe que vai sair de férias um pouco mais cedo. Pode ser que tenham jogadores que talvez venham aqui e falem assim, pô, depois de tantos anos de pressão, ou depois de tantos anos vivendo sempre para ganhar, pô, eu precisava desse respiro. Eu, como estou praticamente no início da minha carreira, eu penso diferente. Eu acho que se tivesse de fato o rebaixamento, o acesso para mim, para aumentar minha competitividade, meu desenvolvimento, para mim seria melhor. Então, eu penso que, de fato, o crescimento da liga está acontecendo, só que isso colocaria a liga em outro patamar. Até para os clubes investindo, outros jogadores querendo vir para cá, sabe que é um time de topo de tabela, ou, pô, vou vir para cá, vou ajudar o time a sair dessa situação, vou fazer um melhor contrato. Então, acho que isso seria benéfico para todo mundo. Rapidamente, Thiago, eu tenho que te parabenizar, Gabriel, pelas suas colocações. Você, apesar de ser um rapaz muito jovem, demonstra grande sabedoria, não só da liga, mas me parece que você tem tudo para explodir, né? Porque você tem realmente a mentalidade certa e você já entende a liga e os problemas dela. Parabéns. Muitos jogadores estão aqui há muitos anos e não reconhecem isso. Então, fica aí meu parabéns para você pela sua maturidade, por tudo que você já conquistou na sua carreira e imagino que vai conquistar muito mais. Para você, Thiago. Muito obrigado. É isso também. Verdade. É isso também, elogiar bastante o Pirani por se interessar pela liga, né? A gente vê que de fato ele conhece a liga, se interessa pela liga, pela cultura, isso é muito legal. Para encerrar, Pirani, eu queria fazer uma perguntinha para o seu futuro. Você já está no terceiro ano na Major League Soccer, acredito que você tenha metas de voos mais altos, que você queira conquistar mais coisas ainda na sua carreira, apesar de já ser campeão da Libertadores, né? Fez parte da campanha, como a gente disse, de fato. Mas queria saber o que você pensa para o futuro, se você cogita um futuro retorno ao Brasil, né? Se tem uma prioridade, ou o Flu, ou o Santos, algo do tipo, mas o que você enxerga? Ou se a meta talvez seja ir para o futebol europeu, o que você enxerga para o seu futuro? Cara, eu sempre costumo dizer que eu deixo nas mãos de Deus, mas às vezes muita gente responde isso fugindo já um pouco do assunto.
Mas eu fico muito tranquilo, eu penso dia a dia, porque se eu ficar pensando muito no que vai acontecer lá na frente, eu sou um cara um pouco ansioso, então acho que isso pode me atrapalhar. Mas eu sigo muito tranquilo, eu tenho um contrato até o final do ano aqui, tem algumas opções de contrato de permanecer no clube, e obviamente que o leque se abre também, depois de alguns anos que você está aqui, para outros times da liga, por conta das trocas, das novas regras que se colocam aqui. Então, cara, eu fico muito tranquilo, eu procuro só fazer o meu trabalho. Acho que esse trabalho o meu empresário ele deve fazer, e ele faz bem, de buscar oportunidades, ou chegando a alguma oportunidade que seja boa para nós. Ele sabe bem que eu quero estar presente em um clube que me dê essa estabilidade, porque eu acho que é muito fácil a gente ir pulando de galho em galho para um contrato melhor, para qualquer outra coisa, só que é bom você se identificar em algum lugar, assim como eu tenho identificação no Santos, por onde eu cresci, eu tive identificação no Fluminense por ter ganho o título estadual, depois obviamente a Libertadores, que é como se eu tivesse só ali, né? Eu participei do início, mas fiz alguns bons jogos no início. Mas é isso, eu acho que criar uma identificação no lugar que você passa é bom para deixar a sua marca, e até para mim como jogador ficar feliz que eu retribuí tudo que os clubes me proporcionam. É isso. Então, show de bola. A gente vê muitas vezes a torcida do Fluminense, de fato, com um carinho muito grande com você, do moleque Pirani. Não sei se você já viu essas brincadeiras. De fato, a torcida, principalmente do Flu, que é onde você até conquistou mais títulos, tem esse carinho. E te agradecer muito por você participar aqui com a gente. Falo também em nome do Celso, do Felipe, por essa participação. Sempre que você quiser, o Território MLS está de portas abertas para você e para todos os outros brasileiros da Liga. Muito obrigado, Pirani. Obrigadão pelo convite, pelo bate-papo muito legal com vocês, foi um prazer. Abração, tudo de bom. Abraço.